Infelizmente, o número que você viu na chamada não é clickbait, viu? O setor de TI lidera o ranking de burnout, com 42,5% dos profissionais relatando esse problema. Adoramos trazer números que envolvem os profissionais de TI, mas infelizmente esse dado a gente não gostaria de trazer. Ele nos deixa realmente preocupados. Mas esse é um problema que não pode ser deixado de lado e por isso nós vamos discutir trazendo aqui alguns relatos, pesquisas e a nossa opinião. Seja bem-vindo ao Código Fonte TV. Se você ainda não é inscrito, essa é a oportunidade que a gente está dando para você se inscrever aqui no canal. E aqui a gente fala sobre programação, carreira, tudo que envolve aí o mundo da tecnologia e atualmente aí muita inteligência artificial também, né? Não tem como fugir do assunto de inteligência artificial. Então, mesmo falando de burnout, a gente vai ter que falar um pouquinho de IA também. É bom a gente começar com um aviso, né? Você sabe que eu e Gabriel somos cientistas da computação. Então, obviamente, se tudo que a gente falar aqui nesse vídeo, você se identificar e ver que tem algum problema, procura um profissional especialista no assunto, que nós vamos trazer relatos, vamos trazer pesquisas, mas, obviamente, não somos especializados e não somos psiquiatras, né? A nossa ideia aqui é trazer pontos relevantes e importantes para a nossa área. Tá? Então, mesmo que a gente esteja aqui falando de uma doença mental ou algo do estilo, né, saúde mental como um todo, a gente está focando na nossa área especificamente. E essa nem é a primeira vez que nós estamos trazendo esse assunto aqui no canal, né? Eu vou aproveitar até e vou roubar algumas das definições que nós fizemos lá atrás, para colocar todo mundo aqui na mesma página, começando principalmente pela definição do burnout. O burnout é a síndrome de esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. E olha, existem também 3 fatores que classificam o burnout. Sentimento de exaustão ou esgotamento de energia, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho e redução da eficácia profissional. E além disso, o burnout também traz ali vários sintomas físicos e mentais. Cansaço excessivo, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimento de incompetência, alteração repentina de humor, isolamento e fadiga. Cansaço excessivo, dor de cabeça frequente, fadiga, pressão alta, dores musculares, distúrbios gastrointestinais e alterações nos batimentos cardíacos. Vale pontuar aqui que esses sintomas se confundem com de diversas outras doenças mentais e físicas. E, infelizmente, se nós fizermos um checklist com eles, a maioria de nós vai ficar com algum deles. Mas o burnout é reconhecido quando esses sintomas são constantes por um determinado período. E mais uma vez aqui, viu? Se você ficou preocupado, tá achando que tá com esse caso, então procure um especialista. Pois é, esse assunto veio à tona quando nós trouxemos essa notícia aqui com o levantamento da Tela Vita, que é um aplicativo onde você consegue se consultar ali com profissionais de psicologia e que é muito utilizado principalmente em empresas e tudo mais. Então eles fizeram esse levantamento e chegaram a essa conclusão de que os profissionais de TI estão no topo do burnout. E o destaque é que profissionais de TI estão cada vez mais sobrecarregados por demandas contínuas, prazos apertados e um ambiente de constante mudança. A pressão por performance aliada à hiperconectividade cria o cenário perfeito para o esgotamento. Concordo plenamente, né? Agora, por isso é que a gente fala aqui no canal que nós incentivamos muito as pessoas a virem para a área de tecnologia. Mas, se você acompanha a gente há algum tempo, você já deve ter ouvido a gente falar que não é para todo mundo, não é todo mundo também que se identifica com a área, porque é uma área de estudo contínuo, você tem que ficar estudando continuamente, e a gente não está brincando quando a gente fala isso. Né? Pois é, eu acho que isso acontece com todas as profissões. Dificilmente você vai ter uma profissão que você vai aprender a fazer aquilo ali e que ao longo da sua vida você vai ficar 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa da mesma forma. Mas a área de tecnologia, acho que a inovação é tão constante e tão rápida que dá essa sensação ainda maior de sufocamento, de que o tempo todo você está sendo passado para trás. E de fato está. O problema é que você tem que aprender a lidar com tudo isso. Tem que saber selecionar o que você vai estudar, tem que saber focar no que é importante naquele momento, vislumbrando o que está vindo ali no futuro, mas também não se desesperando com as coisas que estão acontecendo, né? Mas tem o outro ponto, né? Prazos apertados, sobrecarregados com muitas demandas. Isso aqui acontece também. Por quê? Porque as empresas, principalmente de tecnologia, elas têm que se manter sempre muito competitivas. Então,
cada vez mais elas precisam ser mais produtivas, né? Em todas as áreas, não só na área de desenvolvimento de software, né? Você imagina, por exemplo, o trabalho que o Mercado Livre já teve aqui no Brasil, ou está tendo ainda, né? Para montar seu sistema de logística. A gente aqui, durante os últimos anos, a gente viu o crescimento deles. Você imagina o quanto de sistemas, de coisas que tiveram que ser estruturadas para algo que não existia aqui no país. Para mim, é um excelente exemplo de, em um curto espaço de tempo, uma empresa precisou se reinventar e crescer para conseguir atingir ali os números que eles têm hoje. Pois é, e conseguiram com excelência, né? Porque o Mercado Livre hoje é case de sucesso para qualquer um que queira estudar, né? E olha esses números, ó. A síndrome de burnout, caracterizada pelo esgotamento emocional, distanciamento afetivo e sensação de baixa realização profissional, tem crescido de forma alarmante no Brasil. Em 2024, os afastamentos por burnout saltaram de 421 para 4.803 casos, segundo o Ministério da Previdência Social. Pois é, esse número é alarmante. Nós trouxemos até um outro dado justamente vindo do Ministério. Só de curiosidade, a gente trouxe esse gráfico que mostra aí os afastamentos por transtornos mentais em 2024. Se a gente pegar aqui, ó, de 2020, e todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, ó. Pois é. De lá para cá, olha só, Como é que parece que tudo... explodiram os casos, né? O burnout nem está nessa lista, né? Mas a gente já trouxe esse dado aí por conta dessa análise, né, do aplicativo. Nesse vídeo aqui nós temos a nossa parceira Alura, que eu tenho certeza que você já conhece, sabe que ela tem uma comunidade incrível que vai te ajudar a aprender e também a se desenvolver. E que na Alura tem mais de 1000 cursos técnicos. Mas o que você talvez não saiba é que existe uma área com dezenas de cursos para você aprimorar suas soft skills. E esse tipo de conhecimento, sem dúvida, ajuda você a alcançar objetivos, a se especializar e até sofrer menos com problemas como o burnout. Pois é, lá também existem cursos ligados à criação de hábitos, produtividade, comunicação, desenvolvimento de carreira, entre vários outros assuntos. Olha, eu vou deixar aqui então para você um link para você conhecer esses cursos também, tá? Usando esse link, você vai ter um desconto especial na matrícula da Alura. E você deve saber, né, que nós também temos uma pesquisa desde 2020 para salários, né, na área de programação e para profissionais de tecnologia em geral. Inclusive, está aberta ainda a participação. Você pode participar lá em pesquisa.códigofonte.com.br, tá? Se você trabalha, a gente quer muito saber não só as informações salariais, tudo, mas tem muitas perguntas sobre o uso de inteligência artificial, a região onde você trabalha, se você trabalha para o exterior, se você ganha em dólar ou não. Ou seja, tem vários insights sobre o nosso mercado. Hoje é a maior pesquisa do setor, né? E a gente pergunta também sobre saúde mental. Pois é, desde 2024 nós incluímos essas dúvidas justamente porque nós vimos que o número vem crescendo. E aqui nós temos os dados de 2024 e você vê ali que estresse e ansiedade ficam, assim, num nível elevadíssimo. E nós tivemos o burnout, que, de acordo com o nosso número aqui, chegou a mais de 30% das pessoas que responderam à pesquisa. É assustador, né? E quando a gente falou de burnout num outro vídeo, eu falei também do meu relato pessoal. Eu já tive e não é uma sensação boa. Então, eu sei que tem muita gente que não acredita, acha que é só um cansaço passageiro. Eu achava isso também, tá? Mas eu tive que investir bastante em autoconhecimento, porque eu não identificava nenhum dos sintomas como uma coisa conjunta, uma estafa realmente de trabalho, porque eu sempre trabalhei anos, assim, sempre gostei muito do meu trabalho, mas mesmo fazendo aquilo que você ama, você consegue também acabar com a tua saúde mental, né? E entrar em burnout. E aí eu acho que fica até mais difícil, porque como a gente gosta muito do que faz, a gente nunca acha que está no limite, acha que, não, foi só esse projeto, foi só esse momento, estou um pouco cansado, isso daí acaba mexendo também com a saúde física, então às vezes você confunde, não, estava gripado, tive algum problema, por isso que eu tô assim, ainda não me recuperei 100%, e aí você vai ali, cada vez testando seu limite, até o momento que você descobre qual é esse limite. É difícil justamente você conseguir testar sem ultrapassá-lo, mas uma vez que você chega ali nesse limite ou chega a ultrapassar, aí é que realmente você passa a ver o quanto você tem que tomar de cuidado para estar sempre abaixo desse seu limite, né? E no meu caso, eu precisei ficar parado completamente por vários dias, acho que foi várias semanas até, simplesmente não entrava no escritório, parei.
parou total, porque eu não sabia quanto tempo eu ia melhorar. Tentava não me colocar uma pressão para quando eu ia melhorar. Agora, o negócio foi feio, tá? Isso afetou, por exemplo, minha visão. Eu tinha dor de cabeça todo dia, eu não conseguia concentrar. Com certeza isso abaixou minha imunidade, eu tive provavelmente falta de ferro. E, cara, Tudo. deve ter mexido em tudo, né? Mas o que eu lembro de ter feito e que eu acho que me ajudou bastante é autoconhecimento, é saber os seus limites, saber exatamente o seu momento ali profissional. E a gente sabe também que esse peso, essa carga de trabalho e muitas vezes da própria cobrança que a gente faz com a gente mesmo, acaba afetando isso, né? Não estou dizendo que é culpa só da pessoa, então se eu investir em autoconhecimento, eu vou estar blindado para nunca acontecer isso comigo. Não. Eu acho que você vai conseguir identificar, por exemplo, se dentro de uma empresa você está num ambiente que está te fazendo mal e aquilo, no longo prazo, pode desencadear algo. Então, eu acho que foi isso que acabou acontecendo comigo. Eu demorei para identificar que a minha rotina no dia a dia estava me estafando demais e fui sempre além do limite, achando que, vou descansar no fim de semana e aí no dia seguinte eu vou estar bem, ou tiro uns diazinhos, depois eu vou estar bem. E, na verdade, não acontecia, né? Acontecia pequenas melhoras, mas logo depois vinha com a mesma sensação. E aí vai passando o tempo, quando chega, não tem jeito, você não tem escapatória, né? Você fica realmente travado e cada um, né, tem vários sintomas diferentes e aí quando chega realmente bate e você não tem muito o que fazer. Então é nesse sentido o autoconhecimento, é saber que aquilo ali no longo prazo não está te fazendo bem hoje e pode te afetar bastante lá no futuro. Pois é, e assim como o Gabriel, eu também já tive meus problemas, e assim que nós falamos desse assunto no Compilado, que é o nosso podcast, muitas pessoas vieram também relatando seus problemas. A gente até selecionou aqui alguns dos comentários para dividir com vocês. Olha o Renan, ele disse pra gente, você já entra esgotado no mercado, principalmente porque a cada momento e tecnologia nova chegando, as empresas querem contratar júnior como pleno, pleno como sênior e sênior como especialista. Não tem como ficar atualizado na área em momento nenhum e o tempo inteiro estudando para não ficar para trás, uma hora a cabeça pira. Pois é, a dificuldade da nossa área, né? A gente já até falou um pouquinho aqui sobre esse assunto. E aí, o que acontece? Isso não quer dizer que o Renan não deva insistir, nada disso. Eu acho que investir um pouco em autoconhecimento, nesse sentido, no caso do Renan, poderia ser o seguinte, ele pensar, poxa, o que eu gosto de estudar, o que eu não gosto de estudar, o que para mim é chato ou não, né? Porque a nossa área é inerente, vai ter que continuar estudando, cara. A gente tem que levar isso numa boa, tem que levar de forma leve. Se a gente se pressionar demais, isso acaba dando esse gatilho aí de você estar sempre esgotado, né? Pois é, e se as empresas estão cobrando cada vez mais, o que muitas vezes acontece mesmo, mas se na sua posição você está numa aí que está realmente indo muito além do que deve, aí não tem jeito, gente. Quando a gente chega nessa posição, a gente precisa procurar outro lugar. Porque às vezes, infelizmente, a empresa que alguém, ou você, ou qualquer outra pessoa está atuando, não é realmente um bom lugar para a sua saúde, né? E a gente falou isso no outro vídeo também, eu vou citar novamente. Redes sociais gera também uma ansiedade além do normal, Verdade. tá? E quando a gente está trabalhando com tecnologia, pelo menos, cara, as grandes empresas ou empresas que desenvolvem, né, e investem no desenvolvimento de software é caro, sempre foi caro desenvolver. Então, as empresas vão sempre no hype ali do que está rolando na hora. A gente sempre tem um time, assim, para se atualizar, entendeu? Então, não é algo de imediato. Tanto é que Java 8 ainda é muito utilizado, PHP 5.4 ainda é muito utilizado. Nem deve mais, mas ainda é. COBOL tá aí também, para não deixar a gente mentir. Então, essa coisa de imediatismo, muitas vezes, vem da gente, às vezes vem da empresa mesmo e vem da gente. Por isso que essa coisa de júnior como pleno, pleno como sênior, eu acho que isso aí também parece que está normatizado no mercado, infelizmente, né? Mas o que se vê muito também são oportunidades que muitas vezes ela está muito grande, pede coisas que, no fim das contas, na hora de você trabalhar no dia a dia, você nem vai utilizar, né? Uhum. Então, a gente não tem que ficar preocupado também em falar assim, poxa, eu só tenho aqui 50% dos requisitos aqui, 60%, o resto eu não sei do que se trata. Não tem problema.
aplica também, porque se você tem essa coisa de estudar, com certeza a empresa lá no processo de recrutamento, ela vai ter que olhar isso também. E aí um desabafo, né? Ó, não tá fácil. Desde outubro de 24, venho em uma rotina de 12 horas mais trabalhando e sem finais de semana. Minha vida tá um pesadelo. Tá vendo? Essa daqui é a fórmula perfeita para você terminar num burnout. Então, toma cuidado, viu? Pois é, você tem que, de alguma forma, colocar aqui que 12 horas por dia, ok, a gente já trabalhou 20, tá? 20 horas. Só que isso foram poucas vezes. Exatamente. Nesses últimos 29 anos que a gente está na área, né? Mesmo 12 horas. Eu e Gabriel aqui, se colocar na ponta do lápis, a gente trabalha umas 12 horas por dia, viu? Mas em um ambiente controlado e saudável. Então, isso faz muita diferença. Agora, se você está trabalhando num ambiente de 12 horas e que tá, assim, um desespero, algo sufocador, tudo bem. Aconteceu por uma semana? Tá. Ou você vai, supera, passa por cima. Mas desde outubro, aí já tem algo de errado, realmente. Você tem que começar a se preparar, a menos que o negócio seja seu, então é aquele momento ali de lágrima, suor e sangue para que dê certo logo ali no futuro. Mas se não, é a hora de buscar outro lugar, viu? E a gente realmente trabalha ali uma média de 12 horas por dia, mas momentos do dia a gente descomprime, faz coisas mais leves, para a gente também não se estressar. Ficar 12 horas por dia no 100% o tempo inteiro, cara, não dá. A gente também não aguentaria. E mais um, ó. Código Fonte TV, o esgotamento nem é o maior problema para mim. No meu caso, o meu maior problema é a falta de tempo para estudar e se atualizar no ramo de TI. Eu aceitaria o burnout em troca de tempo disponível se isso fosse possível. Pô, não aceita não, cara. Não faz isso não. Tenho muito para estudar e pouco tempo disponível. O trabalho não me deixa eu me atualizar, não me deixa eu crescer intelectualmente. Não quero passar sábado e domingo fazendo outra coisa além de descansar. Pois é, esse daí é outro ponto que é difícil de equilibrar, né? Então, nós aqui, eu e Gabriel, nesse momento, para a gente trazer conteúdo para vocês, a gente tem o prazer de conseguir estudar muito. Então, toda tecnologia nova, algo novo que aparece, a gente consegue debruçar ali em cima, gastar um tempo e trazer as novidades para você. Isso é incrível pra gente. Mas, como o Gabriel falou, nas empresas, não é assim que funciona, né? Tem o delay entre a tecnologia nascer e ela, de fato, ser empregada dentro das empresas. Então, dá essa sensação de que nós estamos perdendo tempo, porque a gente está ali naquele delay eterno até realmente conseguir colocar algo novo em produção dentro das empresas, né? E isso acontece em empresa pequena, em empresa grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas de tamanhos diferentes e acontece em menos grau. E essa sensação de, nossa, eu não estou implementando nada do que eu estou estudando, eu estou ficando fora do mercado. Essa sensação acontece mesmo, porque a velocidade dentro dos negócios é diferente, né? As empresas que investem muito no desenvolvimento de software, elas não querem ficar mudando o tempo inteiro, porque isso também representa muito custo para elas. Então, por isso que você sempre vê as pessoas falando, poxa, tem um projeto próprio, faça testes, né? Para você se manter atualizado também. Agora, se essa sensação de estar para trás está muito grande em você, então já é o momento de você realmente procurar um outro caminho, né? Uma outra empresa, uma outra oportunidade. Se você não está vendo mais algo progredir ali dentro de onde você está hoje, você não vê que vai para frente em algum momento, aí não tem jeito, tem que começar a fazer esse movimento mesmo. Olha, e eu sei que é difícil realmente, porque os dias, né, tem 24 horas, às vezes a gente precisaria de 48, não dá conta de tudo para fazer. Mas tenta ali uma horinha durante a semana separar para você estudar algo novo. Então começa meio que aos pouquinhos mesmo, pensando, só uma hora. Parece pouco, mas eu acho que pelo menos já vai dar esse conforto no coração de que você tá evoluindo, né? Mesmo que seja no sábado e no domingo, tá? Tem muita gente que faz isso. A gente também estuda, às vezes, fim de semana. Usa essa meia hora sábado e meia hora domingo de manhã, onde você tá com um pouco mais de energia, tá? Então, você pode fazer isso. Eu acho que isso vai acabar te ajudando e criando um hábito legal também. Não tem nada de ruim a gente estudar um pouquinho lá no fim de semana, cara. É natural. Quem é estudante aí, trabalha, sabe muito bem o que eu tô falando. E mais um, pessoal. Burnout é coisa séria, rapaziada. Já tive e por pouco quase acontecia algo pior devido à exaustão tão grande que era até difícil voltar dirigindo para casa. Se cuidem e lembre-se, trabalho não é tudo na vida. Olha, é uma boa mensagem, viu? E a IA, né, Gabriel? A IA tem que estar no assunto, não tem jeito, né? A Upwork fez justamente um levantamento e ela mostrou ali que 96% dos líderes das empresas acreditam que a inteligência artificial vai trazer ganho de produtividade. Mas, por outro lado, dá só uma olhada nisso. Apenas 47% dos funcionários acreditam que a IA vai, de fato, trazer todo o benefício que os líderes estão acreditando que vai trazer.
Isso é um problema, porque é uma disparidade consideravelmente grande, não é não? Então, essa é uma mudança de expectativa, né? Então, estão botando muita ficha na IA e os funcionários e muita gente ali não sabe exatamente como fazer isso. A gente está vendo um movimento grande de empresas utilizando em massa IA generativa, principalmente aquelas que têm condição financeira de bancar aí projetos, mesmo que não deem retorno por enquanto, né? E as pequenas e médias empresas, elas estão ali observando, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo, né? Então, isso coloca também na cabeça das pessoas uma ansiedade muito grande sobre o uso de inteligência artificial e as expectativas estão ali desequilibradas, né? Sobre o aumento ou não de produtividade, né? Dentro dos negócios. Isso, com certeza, gera também um esgotamento, né? Tem muita gente que já está ansiosa. O que vai acontecer com o mercado? Vai acabar tudo, né? Então, a gente tem que ficar de olho também nessa parte de saúde mental, principalmente pela ansiedade gerada aí pela inteligência artificial. Pois é, senão a gente acaba caindo no marketing de tudo que está acontecendo, né? Pois é, já teve até CEO de grandes empresas falando que em 6 meses os programadores vão estar destruídos, eliminados, né, Gabriel? Vai acabar tudo. Mas esse mesmo levantamento mostra ali que 77% desses entrevistados falou que, de fato, essas ferramentas estão fazendo com que a sua produtividade caia e que elas estão adicionando ali mais trabalho no seu workload. Eu acho que 77% é um número bem grande ali para você pensar que está adicionando carga de trabalho no seu dia a dia. O que eu vejo aqui, com nós que programamos no dia a dia, é que, de fato, a gente está tendo produtividade com as ferramentas de IA. Só não vi ainda a gente chegar no que o marketing diz, de a gente chegar ali no prompt e solicitar um sistema e ele sair por completo. Agora chegou o momento de você comentar aqui. Fala um pouco da sua experiência, se você sente alguns desses sintomas, se você está sentindo essa ansiedade até pelo uso de inteligência artificial, essas notícias que estão bombando o tempo inteiro, se a rede social acaba te atrapalhando também no teu foco, nos teus estudos e a atingir os teus objetivos, né? Verdade. Olha, nós já trouxemos aqui também, num vídeo nosso, alguns livros que nós lemos justamente para aprender a gerenciar tempo, a focar em determinadas tarefas, e isso daí é o que ajuda muito a gente no dia a dia a evitar e cair nesse tipo de cilada que é o burnout. Vou deixar o card aqui para quem se interessar também assistir, que eu acho que esse tipo de leitura realmente faz com que a gente se conheça melhor e aplicando no dia a dia, o dia fica mais leve, né? Essa é a sensação que eu tenho. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, a gente aprender sobre esses assuntos assim também, não só sobre código, frameworks, inteligência artificial, mas se conhecer também faz parte também da nossa formação enquanto pessoa. Então, espero que você tenha curtido. A gente volta num próximo vídeo, tá? Então, se inscreva, aí a gente aparece aí na timeline para você. Tchau. Tchau, tchau.